Obrigada, Denise. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Vou convidar todos, então, para a gente começar com a nossa oração. Vamos, então, fechar nossos olhos. Vamos procurar uma posição bem confortável na cadeira, com a coluna ereta, os pés apoiados no chão. Vamos respirar devagar e profundamente, algumas vezes. E a cada vez que a gente solta o ar, a gente procura um maior relaxamento. E soltando as tensões que a gente vai acumulando no corpo. Vamos prestando atenção nesse movimento da respiração. Vamos nos tornando cada vez mais presentes neste momento de aqui e agora. Vamos desacelerando os pensamentos, acalmando o coração. Eu vou convidar que cada um de vocês, nesse instante, relembre na memória como chegou aqui, nessa casa de acolhimento, de amor, pela primeira vez. Pode ser que muitas pessoas frequentem aqui há muitos anos, outras há menos tempo. Pode ser que tenha alguém que esteja aqui pela primeira vez. Mas relembre na sua alma, na sua memória, como foi essa trajetória para você chegar aqui? E o que você encontrou aqui? E vamos deixar um sentimento de profunda gratidão pela existência desse lugar, pelos nossos mentores, nossos anjos da guarda, por terem nos encaminhado até aqui. Vamos entrando em sintonia com a energia dessa sala, preparada cuidadosamente, amorosamente, por toda uma espiritualidade, pela egrégora da casa, da comunidade Ramatiz, por inúmeros mentores que estão aqui presentes conosco. Vamos agradecer a presença deles, e em especial a presença do Mestre Jesus, que nos afirmou que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. Então vamos agradecer profundamente a presença do Mestre entre nós nessa noite. E vamos pedir que nós tenhamos nossos olhos e ouvidos da alma bem abertos, para a gente poder aproveitar, aprender, transmutar e em contato com toda essa energia, essa espiritualidade, podermos nos transformar e recebermos aquilo que nós viemos buscar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Assim seja. Boa noite novamente. Então, assim como a nossa presidenta já falou, né, nós estamos aqui no mês das mães e em homenagem ao mês das mães, e nós estamos com algumas palestras especiais, fugindo um pouquinho da programação tradicional. E um dos objetivos é que as pessoas possam conhecer melhor esse grupo que funciona aqui no Ramatiz. Então, agora, em abril, nós completamos 6 anos de funcionamento desse grupo chamado Mães de Luz. Então, o Mães de Luz, ele é destinado a acolher mulheres com questões relacionadas à maternidade, de uma forma bem ampla. Quando a gente planejou o grupo, nós achávamos que iria ser só gestante.
E rapidamente, assim que a gente começou a funcionar, nós percebemos que a espiritualidade esperava mais de nós. E a nossa principal demanda foram as chamadas tentantes, que a gente prefere chamar por futuras mães. Mulheres com dificuldade de realizar esse desejo da maternidade, às vezes tentando há muitos anos. E rapidamente também surgiu uma outra demanda, que é a questão das perdas, do luto perinatal. Então, as mulheres que sofreram abortos, sejam eles espontâneos ou não, ou perdas de idade gestacional mais tardia, natimortos, ou mesmo bebês de idade até de um pouco maior. Então, enfim, como a Denise já falou, nós somos uma casa de acolhimento onde toda dor importa. Então, essas dores relacionadas à maternidade, nós acolhemos no grupo. Então, a gente se reúne toda quarta-feira presencialmente. Cada assistida que chega até nós fica por um período de 8 encontros. Então, nós somos um grupo terapêutico onde a gente vai conversar sobre diversos temas. Então, tem temas que a gente está com todas essas mulheres juntas e temas onde a gente separa por grupo, né? De gestante, de tentante ou do luto. E durante esse período todo, essas mulheres passam também por tratamento mediúnico. Então já foram assim centenas de mulheres atendidas, sempre com um resultado muito positivo, de melhora emocional, de melhora psicológica, muitos casos de tentantes que conseguiram engravidar. Muitas gestantes chegam até nós também através da dor, às vezes são gestações não planejadas, que é justamente o tema que nós vamos entender melhor, que isso não existe, né? Mas que elas não lembram que planejaram, ou gestações que estão com alguma intercorrência, né? Bebês com diagnósticos de alguma doença, de alguma malformação, que não está tendo, às vezes, um desenvolvimento dentro daquilo que a mãe espera. Então, toda dor relacionada à maternidade, nós acolhemos. E esse grupo, ele também é responsável pelo enxoval fraterno, que eu aproveito para convidar quem puder doar, tiver peças, né, de enxoval, seja nova ou usada, ou quiser fazer contribuições em dinheiro, a gente está o tempo inteiro com enxovais para fornecer para as gestantes carentes que sempre nos procuram por aqui, tá? Então, hoje nós estamos aqui na segunda palestra desse mês, né? Então, eu estou, Valéria, e estou coordenadora do grupo Mães de Luz. E na próxima quarta-feira nós teremos a Cacá Rezende, que muitos de vocês devem conhecer, que é uma cantora espírita muito conhecida, que faz parte do nosso grupo Mães de Luz como trabalhadora. No momento ela está um pouquinho afastada, mas ela nunca deixou de pertencer. E na próxima quarta vai ser uma palestra, então, cantada pela Cacá Rezende, com esse tema de amor, mandamento maior. No sábado do dia 27, a gente vai ter a nossa querida Núbia, que é psicóloga, trabalhadora da casa também há muitos anos, que já foi assistida do Mães de Luz e se tornou trabalhadora desse grupo. E ela vai trazer esse tema, que são os aspectos psicoespirituais da infertilidade. E no dia 30, terminando o mês, a gente vai, a nossa querida Regina, que está aqui, vai nos brindar com essa palestra falando dessa dor, né, da perda, que é a mãe de anjo, o amor por trás da dor. Então, o tema hoje é o planejamento espiritual da encarnação. Esse é um tema básico, é um tema que a gente inicia com as mulheres do nosso grupo para ter um entendimento maior de tudo que elas estão vivenciando. E é um tema que, obviamente, toca profundamente a todos nós, porque todos nós passamos por isso e vivenciamos isso, né? Então, a gente, para começar, eu vou lembrar essa frase, né, do Cristo: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, está no Evangelho de João, capítulo 3,
versículo 1 a 3, e descreve esse encontro que Jesus teve com Nicodemos, aonde ele esclarece para Nicodemos, né? Nicodemos era um fariseu, então os fariseus eles eram inimigos do Cristo. E o Nicodemos ele era um grande entendido, né, das leis de Deus, muito reconhecido, muito considerado entre os fariseus, um profundo conhecedor das leis divinas. E ele percebeu em Jesus esse profundo conhecimento também. E mesmo não compartilhando do mesmo saber, ele identificou no Cristo um profundo conhecedor também das leis de Deus. E foi ter com ele. Então Jesus esclarece a ele que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, indicando para a gente claramente que só o corpo procede do corpo, e o Espírito independe desse. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai, em vários capítulos, nos esclarecendo de uma forma mais detalhada como que isso acontece, né? Então, nas perguntas do Livro dos Espíritos, de 166 a 170, é justamente a gente aprofundando um pouco mais esse conhecimento a respeito da reencarnação. Então, a reencarnação, ela é uma lei universal, é uma lei divina, é uma lei da natureza, que está conectada com a lei da evolução. Então, a gente sabe que tudo que existe no mundo, no cosmos, todos os planetas, tudo absolutamente o tempo inteiro está em movimento, em transformação e num caminho evolutivo. E nós, seres humanos, espíritos de humanos, precisamos da reencarnação para esse processo dessa evolução espiritual. Então, eu achei essa figura desses bonequinhos de mãos dadas, eu achei ela muito representativa do que é realmente essa experiência. Porque nós, às vezes, a tridimensionalidade, a materialidade, ela é uma grande ilusão, né? A gente pensa que nós somos esse corpo. Ela é muito forte, muito presente, os nossos sentidos são muito impressionáveis. Então, às vezes, a gente tem a ideia de que nós somos um corpo que temos um espírito. E não, essa ideia fundamental é preciso ficar bem clara para a gente poder compreender. Nós somos espíritos, então nós somos espíritos eternos, que a gente já existia antes de estarmos aqui e continuaremos a existir depois. E que esse encadear de encarnações, eles não são desconexos. Então, por isso que eu achei interessante esses bonequinhos, e vem um branco mais escurinho. Então, nós estamos o tempo inteiro. Uma encarnação vai para o plano espiritual, outra encarnação, plano espiritual, outra encarnação. E existe um encadeamento, nós somos herdeiros de nós mesmos. Não são coisas totalmente desconexas. Nós não viramos outra pessoa porque desencarnamos. E nem somos um espírito completamente diferente daquele que nós viemos na última encarnação. Então, existe um sequenciamento, né? E todos nós fomos, então, criados como espíritos simples e ignorantes. E necessitamos desses processos reencarnatórios para a nossa evolução moral, intelectual, espiritual. E isso é, então, uma misericórdia divina. Por quê? Porque nós somos ainda espíritos bastante imaturos. Não é? Nós sabemos que nós vivemos num planeta que ele está numa fase de transição. A gente está saindo do provas e expiações para irmos para a regeneração. Então, nós somos ainda como crianças no maternal. Nós ainda precisamos aprender muito. E a cada encarnação a gente vai, então, aprendendo um pouco mais. E como crianças imaturas, a gente já errou muito.
E a cada encarnação a gente tem então uma oportunidade de fazer diferente e de reparar erros que aconteceram no passado. Então é muito importante a gente tirar essa ideia de culpa, que às vezes até muitos espíritos têm, de que às vezes situações de dificuldade, de sofrimento que a gente vive, a gente está como uma punição para algo errado no passado. Isso não existe. Deus é nosso Pai maior, Ele é infinitamente justo e bom. E o que existe é oportunidade de reparação. Porque uma outra lei que também age juntamente contra a reencarnação é a lei de causa e efeito. Então, tudo aquilo que houve uma desordem no passado, a gente tem uma oportunidade de reparar, de equilibrar, porque tudo está sempre evoluindo, né? E é uma prova da bondade e da justiça divinas, porque é impossível a gente imaginar um Deus infinitamente justo e bom se não houvesse esse processo reencarnatório. Como que nós poderíamos explicar essa diferença tão grande entre nós, né? Algumas pessoas que chegam aqui com tantas doenças graves, com muitas dificuldades, limitações, outros saudáveis, uns que vivem tão pouco, como às vezes um bebê, uma criança de 2, 3 anos que desenvolve um câncer, pessoas que vêm com condição financeira tão boa e outras vêm na miséria, tantas guerras, tanta destruição. Então, se não houvesse esse processo reencarnatório, seria absolutamente impossível a gente compreender e aceitar essas diferenças. Mas elas existem porque os espíritos, nós estamos em etapas evolutivas bastante diferentes e estamos também todos evoluindo juntos, né, nesse planeta Terra. Então é uma grande oportunidade de aprendizado, de resgate e de reparação dessas desordens de encarnações anteriores. Como eu falei, né, então tudo está sempre se transformando. Então todos os planetas, eles têm o seu próprio processo de evolução. E nós já fomos um planeta primitivo, agora somos um planeta de provas e expiações que estamos caminhando para a regeneração. Então, nós estamos aqui no iniciozinho, né? Então, nós temos ainda os mundos ditosos até chegar nos mundos dos espíritos perfeitos, que é aquele reino de Deus que Jesus fala, que quem não nascer de novo não chegará a ver o reino de Deus, que é esse reino que todos nós estamos caminhando para lá, dessa evolução espiritual. Então, o mundo que nós estamos, que é de provas e expiações, é um mundo onde prevalece ainda a maldade e espíritos imaturos. Então, por isso também que a gente vê tanta dor e sofrimento ainda. Porém, todos nós somos também filhos de Deus. A gente traz, nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Então, nós trazemos em nós a semente de todas as características divinas, de amor incondicional, de bondade, de generosidade, de indulgência, de perdão. Então, isso nos habita, está presente. Porém, é como se tivesse encoberto, porque também existe ainda o mal. E o nosso trabalho, ao longo de todas essas encarnações, é justamente a gente ir limpando, tirando essas cascas, olhando, identificando as nossas sombras e trazendo à luz, para que a gente possa, a cada encarnação, estar realmente mais próximo do nosso Pai. Então, eu assisti uma palestra do irmão ontem, o Luiz Fernando, e ele falou, quem é filho de Deus é o quê? É deusinhos. Então, todos nós somos deusinhos, todos nós temos essa semente e caminhamos para que ela seja plena em nós um dia. E esse processo, então, da gente chegar, ele é cuidadosamente planejado. Às vezes a gente não tem noção do quanto
é difícil vir para a Terra, né? Então, a gente sabe que primeiro que o nosso lar original, ele é o mundo espiritual. Então, muitas obras espíritas, elas dizem que é muito mais difícil para os espíritos encarnar do que desencarnar. E quando a gente desencarna, a gente está voltando para casa. Agora, vir, a gente está sabendo que vai vir por provas, expiações, nós vamos realmente passar por dificuldades, mas com a intenção do melhoramento. Então, a vinda de cada um de nós, ela é cuidadosamente preparada nesse plano espiritual. Então, nós temos diversas colônias espirituais e com equipes que são especializadas em fazer esse trabalho, de estudar, trabalhar e ver cada detalhe da reencarnação de cada um. Essa imagem é a imagem tirada do nosso lar, onde tem o Ministério da Regeneração junto com o da Reencarnação, onde tem espíritos que trabalham intensamente em todos os detalhes da vinda de todos nós, né? E um dos detalhes mais importantes, que não é um detalhe, é a base de tudo, é a família aonde a gente vem, aonde a gente vai encarnar. Então, o nosso querido Chico, ele tem essa frase que é bastante conhecida, né? Que nós já vivemos muitas vezes e estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e solucionarmos os nossos problemas. Então, na reencarnação, ninguém erra de endereço. Então, a gente sabe que na família que a gente vem, é onde estão os nossos maiores desafios. É ali onde estão as principais provas e missões que a gente tem aqui para vivenciar, né? E essa escolha, né, de que família que a gente vai, ela é feita por sintonias de vibração e por ligações afetivas, que podem ser de afeto ou de desafeto. E como nós somos ainda espíritos imaturos, é até mais frequente que essas ligações familiares sejam de desafetos no passado, porque é junto a essas pessoas que nós já erramos anteriormente que nós vamos ter uma nova chance de fazer diferente agora. Nós evoluímos tanto pela dor quanto pelo amor. Então, quando a gente não consegue evoluir pelo amor, de fazer brilhar essa sementinha divina que todo mundo carrega, nós vamos passando por situações de dor e sofrimento para que através dela a gente também possa despertar para essa evolução. E nós vamos então escrevendo a nossa história a partir desse planejamento pré-encarnatório. Então a gente já planeja, olha, vou vir com esse pai, essa mãe, porque é necessário fazer um reajuste com eles, e vou vivenciar isso, aquilo, vou ter esse e aquele filho. Por isso que não existe gestação não planejada. Tem a gestação que a gente planejou no plano espiritual, mas que por conta do esquecimento a gente não lembra que planejou. E aí a gente acha que ela não é planejada. Então existem sim inúmeras etapas preparatórias para esse espírito vir, né? Então existe uma assistência espiritual que ela é constante e ela é feita por mentores, por espíritos familiares, nossos espíritos ancestrais, por espíritos amigos e esses trabalhadores, construtores do Ministério da Reencarnação. Então é muita gente trabalhando para que uma encarnação realmente se concretize. Existem vários tipos diferentes, não existe um modelo só de reencarnação, porque existem inúmeras situações diferentes também para serem vivenciadas e reparadas. Então existem situações onde o espírito ele ainda está numa condição menos evoluída e que ele não pode participar ainda dessas decisões, desse planejamento. E é o que a gente chama das reencarnações compulsórias. E muitas vezes são espíritos que estão ainda bastante deformados,
às vezes até em situações que eles perdem, né, o seu perispírito perde o formato humano e que eles precisam de um contato breve com a matéria para poder drenar aquelas energias e corrigir esse perispírito. Então, isso é comum acontecer, às vezes, com aquelas gestações que duram muito pouco, que são aqueles abortamentos bem precoces, e também situações de malformações que acabam evoluindo também para um abortamento espontâneo. Então, muitas vezes são estes espíritos que estão nessa condição de mais dor, de sofrimento, e que tem essa reencarnação, então, de uma forma mais compulsória, mas sempre para o seu bem, para a sua evolução. E para os pais também, porque às vezes quando os pais passam por uma situação de perda, aquilo desperta um sentimento. A valorização da vida, o sentimento desse desejo da maternidade, da paternidade, ele é muito frequente, ele vir muito mais intenso quando o casal já passou por uma situação de perda. E nós sabemos que, então, nós nos conectamos, né? Nós somos espíritos e vamos nos conectar a esse corpo através do perispírito, que é, então, esse corpo intermediário, que ele é como se fosse de uma matéria extremamente sutil. Porém, ele é como que uma cópia do corpo físico. Então, ali nós temos todos os órgãos, os tecidos e os nossos centros energéticos. E esses centros energéticos, eles armazenam todas as informações a respeito das nossas encarnações anteriores. Tanto situações traumáticas, como também questões positivas, habilidades que nós adquirimos. Então, nada é perdido. Então, aquilo fica ali no corpo espiritual. E quando está próximo, então, aquele espírito está na época dele voltar, dele reencarnar, e que já foi decidido ali qual que é a família que ele vem, esse espírito começa a se aproximar daquela família. Então, o ser reencarnante, ele muitas vezes, durante o sono, ele vem ao encontro desses pais. Então, no desdobrar do sono, a mãe, o pai, muitas vezes já estão em contato com esse ser que virá, muito antes até da gravidez acontecer, da concepção acontecer. Porque dependendo do que existe ali entre eles, é preciso um acordo para que todos estejam em acordo daquele ser vir, né? Então ele vai se aproximando principalmente da mãe, e ele vai passando, quando já está próximo, então, realmente da concepção, por um processo de torpor, de sonolência, onde vai vindo esse esquecimento do que aconteceu no passado. E aí ele vai magnetizar, ele vai haver uma troca de fluidos, desses fluidos energéticos existentes no perispírito, entre o ser reencarnante e a mãe, principalmente no chakra genésico, que é esse chakra laranja, o segundo chakra. A gente sabe que a gente tem esses centros energéticos, que são 7 principais, e esse segundo chakra, que está um pouco abaixo aqui do umbigo, ele é chamado de chakra sexual ou genésico, e é ele que comanda toda a atividade do aparelho reprodutor, tanto na mulher quanto no homem. E a glândula mestra na mulher é o ovário e no homem o testículo. Então, o ser que vai reencarnar, ele já se aproxima da mãe, já existe essa troca energética desses fluidos que emanam do perispírito do ser reencarnante para com o perispírito da mãe. Isso é muitas vezes o que acontece da mulher já começar a ter desejos de engravidar. Isso é muito frequente. Às vezes tem mulheres que falam assim que não quero ter filhos. Aí de repente bate uma vontade, vai começando a pensar e fala, nossa, eu vou na rua e só vejo mulheres grávidas, e começa a pensar nisso, e começa a sonhar. Por quê? Porque esse espírito já está ali presente, ele já está dentro daquela casa, já está numa troca fluídica com a mulher intensa, né? Então, tem vários livros que descrevem esse processo.
Então, aqui são os livros que a gente indica e utiliza muito como base no nosso trabalho, né? O Missionários da Luz, que ele descreve com detalhes todo esse planejamento espiritual do Segismundo. Eu vou falar um pouquinho. Esse livro também do Gestação Sublime Intercâmbio, que é do Dr. Ricardo de Bernat, ele é interessantíssimo, eu aconselho muito. E se tiver alguém gestante, planejando engravidar, ou que tenha passado por alguma situação dessa, de perda, de malformação, de doença, que queira entender, né, mais profundamente do ponto de vista espiritual o que acontece, nesse livro é falado em todas essas situações, todo esse tipo de acontecimento, né? E os Mensageiros da Esperança, que é do nosso irmão Sérgio Vence daqui, ele é como que ele traz os relatos das reuniões mediúnicas que acontecem há muitos anos numa dessas colônias espirituais, que é uma colônia aqui, né, nossa, sobre essa cidade, que é o Hospital Esperança, e que tem uma ala, que é a ala do Menino Jesus, que é justamente onde prepara os seres para a reencarnação. Então, esses encontros, esse grupo mediúnico, ele tem trabalhos há muitos anos e os médiuns, no desdobrar da mediunidade, vão até essa colônia auxiliar nesse processo de preparar esse perispírito para a reencarnação. E tem uma conexão muito grande, direta, do lar do Menino Jesus com o grupo Mães de Luz. Então, não é por acaso que as mulheres chegam para esse grupo. A gente tem certeza que é justamente porque os espíritos que vão chegar vêm desse lar, né? E isso é muito emocionante, as reuniões, a gente sentir, perceber o amor, a verdade desse trabalho. Então, no Missionários da Luz, eles descrevem de uma forma bem detalhada esse planejamento espiritual. O que aconteceu? Tem o Adelino, a Raquel e o Segismundo é o que precisa vir para reencarnar como o segundo filho deles. Já tem um filho mais velho e o Segismundo está então no plano espiritual para vir para esse casal. Porém, numa encarnação anterior, eles formaram um triângulo amoroso, aonde o Segismundo assassinou o Adelino. E tinham, né, a Raquel e o Adelino, eles eram casados e começaram a ter ela teve então essa paixão pelo Segismundo. O Segismundo assassinou o Adelino e com isso a Raquel ficou desesperada e acabou a vida dela, ela terminou num prostíbulo. Então, essa situação difícil, numa próxima encarnação, vem novamente Adelino e Raquel para receberem o Segismundo como filho, o assassino do pai, né, na encarnação anterior. Então foi um processo muito difícil durante o desdobrar do sono, durante muito tempo, eles fizeram a aproximação com inúmeros espíritos, né? E aí o André Luiz, junto com o mentor dele, acompanhou todo esse processo de conversa, porque toda vez que o Segismundo se aproximava durante o sono, o Adelino tinha pesadelos horríveis que o desequilibrava totalmente. E como ele ficava desequilibrado, isso afetava também a própria fertilidade dele. Então, foi um processo bem lento de aproximação, até que o Adelino aceitasse receber o Segismundo como seu filho. Então, a gente sabe que quando chega no momento da concepção, que é então esse encontro, né, do espermatozoide com o óvulo, houve já muito trabalho prévio e que então já tem o ser reencarnante ali próximo, magnetizando aquele óvulo. Então, o óvulo passa a emanar a vibração do ser reencarnante. E por sintonia de vibração, ele vai atrair o espermatozoide que carrega
o DNA, o componente cromossômico adequado, necessário para aquele ser. Né? Então, ao contrário do que se diz na biologia, não existe uma corrida louca aonde o espermatozoide melhor e mais forte é o vencedor. Porque senão a gente nem teria a quantidade enorme que tem em situações de malformações, de síndromes cromossômicas, né? Então isso não é aleatório, isso não é acidente. Aquele ser precisa daquele corpo para desenvolver o que ele veio para desenvolver, né? Então, mais de 200 milhões de espermatozoides, cada um com uma carga genética, um DNA específico e uma vibração também energética peculiar. Então, esse fluido vital, que ele é um campo de força, ele tem um campo magnético em torno do óvulo, ele atrai o espermatozoide que aquele ser reencarnante precisa. Porque a vibração do óvulo, nesse momento, ela já é a vibração do ser reencarnante. Então, não é uma competição, não é um acidente, não é o mais forte, não é por acaso. É tudo uma sintonia de vibração e uma atração magnética. Né? Então, sempre nós vamos ter atuando nisso a nossa herança kármica, que é isso, essas impressões, as nossas memórias, nos nossos centros energéticos, que vão estar presentes no perispírito e atraindo aquilo que a gente precisa do ponto de vista kármico. E nessa união, a gente ainda vai trazer também uma herança hereditária, porque além da nossa própria herança espiritual, nós vamos ter a herança da família que a gente vem. Através desses genes, a gente não vai ter também só características físicas. Nós temos características emocionais, psicológicas, nós herdamos comportamentos repetitivos, traumas do passado, que isso a constelação familiar nos mostra muito bem. Então é uma junção muito grande, né, e complexa, mas nem um pouco aleatória, extremamente planejada. Então, esse entendimento, né, de que nenhuma doença, malformação, síndrome, ela é um acidente, ela é aleatória, ela é necessária para todos os envolvidos como uma oportunidade evolutiva. Tudo que acontece é com a permissão divina e não existe castigo, né? E sim uma oportunidade de aprendizado, de limpeza, de purificação e evolução espiritual. Então, essa assistência espiritual, ela permanece, né, depois da concepção e ao longo de toda a gestação, nascimento. Na verdade, a gente sabe que a gente tem assistência espiritual constante o tempo inteiro. Mas ainda nessas fases iniciais, essa assistência é ainda mais intensa e direta. Né? E é muito importante para o desenvolvimento do bebê essa vinculação afetiva da mãe com o bebê, que é algo que a gente procura também no nosso grupo trazer muita consciência para as nossas gestantes, porque o bebê, enquanto ele está intraútero, ele está altamente conectado. Então, a mãe, a gestante, é quase como que uma médium, não é? Ela está carregando um outro ser dentro dela. Muitas vezes pode ter uma vibração similar ou completamente diferente. E isso justifica muitas coisas, como, por exemplo, comportamentos diferentes, desejos, não que seja exclusivamente origem espiritual, tem também o componente hormonal, físico, mas tem também essa interferência desse outro ser, né? E o quanto é importante, desde esse momento, a gente já iniciar esse pré-natal espiritual, ter um momento no lar para estar toda a família junto, incluindo aquele ser, elevando o pensamento, envolvendo com amor, com carinho, com respeito. E a prece, né, que a própria mulher faz, ou que ela recebe, ou quando ela está num grupo como esse, ela funciona como um passe para esse bebê. Então, aquele equilíbrio energético vai aumentando essa sintonia, esse equilíbrio que favorece um bom desenvolvimento para esse bebê, né? E a gente sabe que isso envolve toda a família, né? Não é exclusivamente a mãe.
A participação do pai ela é essencial desde o início e deles estarem unidos e com esse pensamento, esse entendimento de trazer essa visão dessas questões espirituais para o seu lar, de preferência desde antes, mas sempre é tempo, né? Enquanto nós estamos aqui. Então, eu trouxe aqui também esse lindo poema que a gente também sempre usa no grupo, trazido aqui pela doutora Dagmar, e que eu acho ele muito lindo e que ele expressa muito bem o que a gente falou um pouquinho aqui, né? E vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. Não são, né, de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar, nem mesmo em sonho. Aí a gente pode, né? Que a doutrina sabe que pode visitar em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Vós sois os arcos dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica com toda a sua força, para que as suas flechas se projetem rápidas e para longe. Que vosso encurvamento na mão do arqueiro seja vossa alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Então, é uma imagem linda, né? O arqueiro é Deus, o arco somos nós, pais e mães, e as flechas são nossos filhos, né? Então, por mais que eles venham através de nós, nós somos portais, mas nós não somos donos dele e não podemos transformá-los. Nós podemos ampará-los, amá-los, respeitá-los, acender uma lamparina para a condução, para que eles possam dar os próprios passos. Até porque pela própria lei da evolução, e isso a gente observa quanto as crianças hoje em dia estão vindo evoluídas. Então, na verdade, eles é que são nossos mestres. Eles nos ensinam e nós aprendemos com eles todos os dias. Então, que nós, enquanto pais e mães, possamos nos lembrar dessa figura, de que nós somos arcos. Então, precisamos ser fortes, lançar longe, mas precisamos ser flexíveis. E o arqueiro é Deus, não somos nós, né? Então, agora nós vamos fazer o passe, né? Hoje é feito passe coletivo. Como é que é? Vamos fazer a parte do tratamento. Então, vamos. Nós vamos, então, agora elevar o nosso pensamento à figura da nossa Mãe Maior, da Mãe Maria, da Mãe das Mães. Nós vamos respirar de novo, devagar, profundamente. Vamos procurar fazer um exercício de nos vermos bem pequenininhos, como crianças, como bebês. Bebês no colo de nossas mães. E nossas mães envolvidas pelo manto azul da nossa Mãe Maior, nossa Mãe Maria. Com esse amor incondicional, transbordante, de acolhimento, de consolo, aonde todas as dores são acolhidas. E vamos agradecer mais uma vez a espiritualidade maior, especialmente a nossa Mãe Maior,
por esse amor incondicional que derrama sobre nós, terminando com a oração dela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Boa noite, vão com Deus e com Maria, e muito obrigada.